Olá, sejam bem-vindos, meu irmão, minha irmã, querido internauta, querida internauta. Estamos felizes por mais um momento de aprendizado que teremos com a presença amiga dos nossos mentores, os espíritos que nos auxiliam na busca pelo nosso crescimento, pelo nosso aprimoramento moral e espiritual. E também confiantes, certos na presença do Mestre Jesus. Hoje teremos o Evangelho Redivivo. Nós estamos no tema 3, que é Introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Temos visto grandes orientações que trazem para nós mais certeza, uma fé mais robusta, mais esclarecida sobre o porquê nós estamos empenhados no conhecimento espírita, procurando sempre nos preparar cada vez mais para nova visão, novas perspectivas de vida. E então, convidamos a todos para juntos fazermos uma prece, nos preparando. Pensamentos, sentimentos. Senhor Jesus, aqui estamos à procura de mais luz, de um maior conhecimento para a nossa estabilidade em prosseguir a nossa marcha evolutiva. Agradecido, Senhor, por este conteúdo que temos ao nosso alcance, segundo reconhecemos as orientações do Consolador prometido que o Senhor já havia anunciado quando estivestes aqui encarnado. Por isso, divino amigo, a nossa gratidão e esse desejo sincero de procurar termos maior capacidade de entendimento e, por consequência, oferecer a todos aqueles com quem convivemos o que temos aprendido com esta doutrina divina. Por isso te pedimos que nos abençoe, que nos ajude, que nós estejamos receptivos para absorvermos o conteúdo necessário na noite de hoje. Que esta paz, que esta luz permaneça junto de cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus. Semana passada nós estudamos construção coletiva, que foi o último subtema. E vamos relembrar uma pequena passagem que está no Evangelho Desculpa aí, gente. Tem um erro aqui.
Deixa eu corrigir. Vocês não reparam não, que isso faz parte do aprendizado. Vamos reler a pequena parte que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras de Allan Kardec. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. A autoridade do conhecimento coletivo sempre sobrepujará as ideias individuais, ainda que sob os gritos do ego ou a pressa dos que preferem definir a verdade do que enxergá-la. Do sistema de um só ao de todos, há a distância que vai da unidade ao infinito. Subtema: concordância ou unidade doutrinária. Considerando sua característica de universalidade, seria utópico imaginar possível uma doutrina coerente em seus fundamentos, caso se negasse os espíritos superiores como construtores da obra. Nem as mais avançadas tecnologias de comunicação do mundo atual, inexistentes à época de Kardec, fariam com que tantas vozes fossem uníssonas e se manifestassem simultaneamente. Diz-nos a lógica que a verdade não pode ser autocontraditória. Sendo uma tese verdadeira, a cada passo que avança em profundidade, torna-se obrigatória a confirmação do que já fora estabelecido, e nunca sua negação em qualquer aspecto que seja. O Espiritismo mantém uma irretocável coerência doutrinária em todos os seus princípios. É uma doutrina de tal forma sólida que naturalmente repele o ser pensamento fruto de qualquer logística humana. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente, por meio de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui
das comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. E mais, pondera Allan Kardec, o princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações em proveito próprio. Pretendessem introduzir o espiritismo às seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial, fracassaria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se afaste da verdade. A concordância doutrinária ou unidade dos princípios espíritas, aliada à universalidade dos ensinos espíritas, garante o método mais adequado para a busca do conhecimento das leis universais, eternas e verdadeiras. Estabelece a autoridade necessária à doutrina espírita que, por si só, elimina as teses que não suportam as provas da concordância e da universalidade, aceitando-a, às vezes, quando muito, apenas como possibilidades e por curto espaço de tempo. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É aí que, no futuro, se encontrará o critério da verdade. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando dos espíritos ou dos homens, não possam suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. A autoridade doutrinária calca-se também pelo eficaz controle da concordância dos seus princípios, em que um único tijolo não pode ser alheio ao conjunto da obra. Isto se chama unidade doutrinária do Espiritismo. Como afirma Allan Kardec, por grande e justa e bela que seja uma ideia, ela é impossível que congregue desde o início todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequências inevitáveis do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade, e convém que se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério
do controle universal. Então nós vamos ver nessas palavras, nesses esclarecimentos, que a doutrina espírita tem uma solidez, uma fortaleza, quando nós buscamos nos orientar sobre os fundamentos, sobre os princípios em que ela se apoia, vamos perceber que não está trazendo teorias dos seres transitórios aqui no campo físico, mas sim dos seres que se encontram na pátria espiritual e que conhecem as leis que nos regem. E então, quando percebemos Allan Kardec dizer o trabalho que ele mesmo realizou, fazendo o apanhado de todas as comunicações, dos inúmeros médiuns em vários pontos do planeta, da Terra, é que ele então pôde chegar a essa concordância doutrinária, porque somente as ideias, as bases que traziam solidez de acordo com o bom senso e a lógica, ele então fez aquela codificação de acordo com as orientações que estava se relacionando com a verdade e com o bom senso, num conjunto das ideias que recebia, dessas mensagens. E vamos observar que são mensagens de vários pontos do planeta, e que os médiuns eram totalmente estranhos, não havia comunicação uns com os outros, não é? Então nós percebemos que foi baseado nessa concordância as bases em que Allan Kardec fundamentou essa doutrina, que nos traz segurança e solidez, né? E então estamos vendo aí, o Espiritismo mantém irretocável a coerência doutrinária, justamente porque foi passado por esse crivo da análise de todas as ideias, de todos os fundamentos trazidos, e então chegou-se à conclusão daqueles que estavam mais coerentes uns com os outros, não é? Por isso, Allan Kardec traz para nós essa afirmação na introdução do Evangelho. A única garantia séria do ensino dos Espíritos está na concordância. Essa concordância que exista entre essas revelações, as mensagens que eram trazidas. Ainda tem outro detalhe: espontaneamente. Não eram os encarnados que iam em busca dessas bases doutrinárias. Os próprios espíritos traziam espontaneamente essas comunicações, orientando para que pudesse formar esse corpo doutrinário, por meio de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então, nós estamos vendo aí essa condição que traz segurança, né? Para sabermos que é obra de espíritos de outra dimensão e não dessa de encarnados aqui. Compreende-se que não se trata aqui das comunicações relativas, ou um outro detalhe também. As comunicações que foram trazidas a Allan Kardec não estava se relacionando com interesses pessoais secundários ou de alguns povos, de algumas civilizações, mas sim de uma maneira geral para toda a humanidade.
e em qualquer época, não somente na época em que Kardec trouxe essa codificação. Não é? Prova a experiência que quando um princípio novo deve ser revelado, esse é um detalhe muito importante. Quando tem que ser revelado um princípio novo dessa doutrina, ele é espontaneamente trazido em diversos pontos ao mesmo tempo. Né? Se não é da mesma forma, pelo menos quanto ao fundo, ao conteúdo moral, ao alcance dos esclarecimentos. Então, nisso está a concordância ou a unidade doutrinária. E mais uma observação importante que Kardec diz aí. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações. Imaginamos que, na época, muitas pessoas, muitos homens mal intencionados queriam se aproveitar dessas revelações para trazerem algumas ideias e, em interesse próprio ou com intenções que somente Deus conhece, eles aproveitavam para trazer as suas teses, desvirtuando essas bases doutrinárias, como até hoje nós vemos. E assim lembramos aquela passagem do Evangelho quando diz: não acrediteis em todos os espíritos. Não é? A questão das comunicações falsas, dos enganadores, sempre existiu na história da humanidade. Os falsos cristos e falsos profetas sempre existiram, tanto encarnados como também os desencarnados. Né? E então essas seitas pretendessem introduzir no Espiritismo o que eles quisessem se apoderar, acomodando à sua vontade, ao seu bel prazer. Né? Olha o que Kardec diz. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial, fracassaria. Pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade dos seus ensinos, farão cair por terra. E então, por isso, nós temos que ter esse conhecimento. Temos que nos empenhar nos estudos, para nós aprendermos a diferenciar uma comunicação séria de uma comunicação leviana e interesseira. Não é isso? E então os espíritos farão cair por terra, porque vamos ter, através dessa comparação, aonde a verdade está. Né? Aonde está a razão, a lógica daquilo que está sendo trazido para nós. E um detalhe importante também, nós estamos vendo aí, que essa concordância, ela traz, através da universalidade desses espíritos, a garantia, porque nós estaremos sendo direcionados para conhecermos as leis universais, eternas e verdadeiras. Olha que ponto importante. Porque se são leis universais, em qualquer época, em qualquer momento, elas irão ter o seu peso, a sua ação e a sua validade para aqueles que buscam, sinceramente, serem esclarecidos por essas verdades eternas. Não é? Outra fala de Kardec que é importante. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura e anulará todas as teorias contraditórias. É aí que no futuro se encontrará o critério da verdade. Então, é esse critério
que nós vamos aprendendo com a doutrina, a saber discernir aquilo que é uma tese, aquilo que é uma comprovação. Porque sempre existem algumas ideias que precisam ser comprovadas, como vimos Allan Kardec dizer, através de outros pontos, outras comunicações, para que haja uma concordância de ideias. É justamente essa concordância das ideias de várias comunicações é que vai trazer para nós esse critério da verdade. Aquilo que estiver contra a maioria das ideias, das orientações, dos princípios já aceitos como verdade, vai cair por terra. E então nós percebemos aí, a verdade ela não pode ser autocontraditória em momento algum. É sempre a verdade. Ela pode ser nos revelada de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com aquilo que nós já absorvemos para enxergarmos mais longe outros lances que antes nós não tínhamos condições. Mas ela sempre vai ser progressiva, uma marcha constante nessa revelação cada vez mais segura, complementando as informações, as orientações, as revelações que a espiritualidade tem trazido para todos nós. Porque vemos, como Jesus diz sobre o Consolador prometido, fará recordar tudo o que eu vos tenho dito, assim diz Jesus. O Consolador prometido vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito e restabelecer a ordem das coisas. E ele ficará eternamente convosco. Por isso, estamos vendo a doutrina espírita sempre trazer orientações, luzes para o nosso entendimento, desde a sua codificação através de Allan Kardec. Sempre há uma nova revelação, uma nova orientação de acordo com o nosso preparo, a nossa maturidade. A autoridade da doutrina calca-se também pelo eficaz controle de concordância. Isso aí nós já comentamos, Agora, essa aqui é uma observação de Allan Kardec. Por grande que seja, por mais justa e bela que seja uma ideia, é impossível que congregue desde o início todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Elas são mesmo necessárias para pôr realce da verdade, e convém que se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Essa colocação de Kardec nos faz lembrar de uma frase de Jesus que diz: vim lançar fogo sobre a terra, e tenho pressa que esse fogo se acenda. Não traz uma relação desse conteúdo? E então Allan Kardec está dizendo que é necessário esses conflitos de ideias, porque aquilo que não estiver condizente com a verdade vai ser colocado de lado. E então Allan Kardec diz aí, convém que se produzam desde logo. Quanto mais rápido vier esses conflitos de ideias, mais vai realçar a verdade, mais vai se destacar a nossa certeza dos princípios
que temos recebido da espiritualidade maior. Não é? E então nós vamos perceber que nesses critérios que Allan Kardec está dizendo aqui, nós vamos encontrar nas bases, ou melhor, nas obras em que, por exemplo, Chico Xavier trouxe e que todas as obras que foram psicografadas pela mediunidade de Chico Xavier, nenhuma delas contradiz o que traz as bases doutrinárias que Allan Kardec codificou nesse corpo da doutrina espírita. Não é? E então, para nós, é essa certeza, essa segurança. Temos que estar sempre atentos a essas revelações, ao que é trazido para nós. E então, através desse análise, desse levantamento, daquilo que está fundamentado nos princípios, em nós então vamos tirar a conclusão do que podemos e do que devemos acolher como verdade. Não é assim? Nós vamos agora aproveitar e passar um pequeno resumo da inteligência artificial, que é uma ferramenta que tem nos ajudado. Mais uma vez, vocês me perdoem, eu errei. Tem que mexer nos controles aqui. Perdão, gente. Vamos começar de novo. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num princípio filosófico que é, olha, simplesmente fascinante. Ele desafia a lógica e é a base de toda uma doutrina. Estamos falando do critério da concordância universal. E aqui está o nosso enigma de hoje. Pensa só, como é que milhares de vozes espalhadas pelo mundo, sem internet, sem telefone, sem nada disso, conseguiram contar exatamente a mesma história? Como é que uma filosofia tão complexa surgiu assim, de forma coesa, em todos os cantos do planeta, tudo ao mesmo tempo? Parece impossível, né? Mas é isso que a gente vai entender. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro tem 5 pontos principais. Vamos passar por cada um deles para entender como essa harmonia toda não só é possível, como é a peça-chave de tudo. Então, vamos começar pelo tamanho do desafio. Imagina esse coro de vozes. Uma doutrina inteira, nascendo de um monte de gente que nem se conhecia. É isso que deixa tudo tão intrigante, né? Chega a parecer implausível. E olha que interessante, o material que a gente está analisando destaca um ponto crucial. Nem hoje, com toda a nossa tecnologia, seria fácil criar um consenso assim tão perfeito e simultâneo. Isso já dá uma ideia da força da estrutura que a gente está prestes a explorar. Ok, então, se não foi uma coordenação humana, qual é a chave desse mistério todo? A resposta está num princípio fundamental, a chamada concordância doutrinária. E o que é isso, na prática? Pensa numa espécie de verificação cruzada. A validade de uma ideia não vem de uma fonte só, de um único lugar. Ela vem porque essa mesma ideia apareceu de forma consistente em vários lugares diferentes, através de muitos médiuns independentes, ou seja, canais de comunicação que não tinham nenhuma ligação entre si. E o mais incrível é que isso não é uma ideia nova, uma interpretação moderna, não. Isso é a base de tudo, foi estabelecido por Allan Kardec lá no comecinho. A força, como ele mesmo disse, está na harmonia do conjunto, e não numa voz isolada. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Qual é o mecanismo por trás dessa consistência toda? Vamos ver agora. Olha, o processo é bem metódico. Um princípio novo não é dado para uma pessoa só. Ele é ensinado ao mesmo tempo em vários lugares por canais diferentes. As palavras podem até mudar um pouco o jeito de falar, mas o núcleo da mensagem, a essência, é sempre a mesma. Para ficar mais fácil de entender, é só pensar na ciência. Uma descoberta científica só ganha o selo de confiável se outros laboratórios que não têm nada a ver um com o outro conseguirem chegar no mesmo resultado.
A lógica aqui é exatamente essa. A replicação independente é o que dá validade. Mas por que criar um sistema assim, tão robusto? Por que essa concordância universal é tão importante? Qual é a função dela, afinal? A diferença aqui é gritante. Uma teoria que surge num lugar só pode ser só a opinião de alguém, um erro, um viés. Já o consenso universal não. Ele funciona como um grande filtro de qualidade. Ele elimina os erros individuais e o que sobra é uma base sólida, muito mais difícil de manipular. Na verdade, é um verdadeiro sistema de defesa. Ele protege a doutrina contra alterações pessoais, contra a formação de seitas, garante que o corpo de ideias se mantenha unido e coerente com o tempo. Basicamente, ele filtra qualquer ideia que não aguente um escrutínio mais sério. E essa metáfora do tijolo é simplesmente perfeita. Cada princípio é como um tijolo numa construção. Ele precisa se encaixar perfeitamente com todos os outros. Se chegar um tijolo estranho, que não combina com o resto da parede, o próprio sistema, a própria estrutura o rejeita. Não precisa de um chefe para dizer que está errado. E com isso a gente chega no ponto alto da nossa análise. É aqui que todas as peças se juntam para formar o que seria o teste decisivo, o critério final de verdade dentro desse sistema. E a fórmula é essa: concordância mais universalidade é igual a autoridade doutrinária. Esse é o grande pulo do gato. Uma coisa não funciona sem a outra. Precisa ter a consistência da mensagem, a concordância, e também a validação de que ela apareceu em vários lugares, a universalidade. Só a união das duas coisas dá autoridade para uma ideia. E essa citação final do Kardec amarra tudo. O controle universal é o juiz final. Não tem espaço para achismo. Qualquer ideia isolada, por mais interessante que pareça, acaba caindo por terra se não passar por esse critério. O próprio sistema se encarrega disso. É uma força natural. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensa no mundo de hoje, cheio de fake news, cada um na sua bolha. A ideia de um consenso que surge de forma espontânea, sem coordenação, ser o teste final da verdade, é algo muito, muito poderoso, não acha? Fica a pergunta: além da filosofia, em que outras áreas da nossa vida a gente poderia aplicar um princípio parecido? É algo para a gente pensar. E então, vimos aí pontos importantes para as nossas reflexões. E quero lembrar que esse método de ensino que Allan Kardec traz, às vezes nós poderíamos encontrar uma certa dificuldade no início para darmos sequência ao raciocínio. Mas é um estudo que nós não poderíamos ter pressa. Para nós compreendermos, abrangermos as ideias, precisamos de estar sempre voltando em alguns pontos em que nós não tivemos muita clareza de raciocínio, de entendimento. Não é? Então, é uma doutrina muito importante que nós, quando nos decidimos a estudar e a aprender, não podemos ter pressa. Às vezes, em nossos estudos, podemos ficar uma reunião toda somente em uma questão do Livro dos Espíritos, ou até mesmo duas, para que possamos trocar ideias, trocar pareceres, experiências, buscar em obras referentes ao assunto para o nosso entendimento. E assim, sempre que voltarmos àquela questão, novas ideias, novos esclarecimentos serão somados. Não é? E então nós estamos vendo aí qual é a importância de nós termos a visão desse conteúdo da doutrina, né? Esses princípios que nós vamos receber e abraçar como verdade universal, porque fazem parte das leis da natureza, as leis que nos regem, não é isso? E então, para nós prosseguirmos, nós vamos deixar até a semana que vem, ou o próximo tema, que será revelação contínua e progressiva da doutrina espírita, né? E esperamos que aqueles que estão
empenhados no estudo, na busca pelo conhecimento, possam voltar ao tema que nós comentamos, também procurar refletir, buscar novas lições para complementar, né? O que nós trazemos aqui é um chamado de atenção para os pontos em que são necessários para o estudante, para o trabalhador no movimento espírita. Não é isso? Então agora nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus e a esses espíritos amigos que nos auxiliaram, que nos assistem e que favorecem o nosso entendimento, a nossa percepção, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa busca. Senhor, estamos felizes por mais esse momento de luz, de aprendizado, que é para nós a segurança naquilo que estamos nos propondo a buscar, pedindo Jesus que nos ajude a poder dar sequência nesse aprendizado e não ficar somente no nosso conhecimento, que possamos exercitar no nosso dia a dia tudo o que temos aprendido com a doutrina, com o movimento e com as tuas lições. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos chegando ao fim. Queremos agradecer a companhia de todos e os votos de bom aproveitamento nestas lições. São verdades que para nós vão nos acompanhar sempre que nós tivermos oportunidade de novos aprendizados. Vai ser uma sequência, como nós vimos aí nas lições. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.